O mestre da provocação está de volta e, para o choque mundial, Trump anunciou um plano que não apenas ignora o direito internacional, mas o destrói por completo. Com um sorriso calculado e ao lado de Netanyahu, ele revelou sua visão brutal para Gaza: ocupação militar, expulsão em massa e tomada do território pela força. O mundo assiste estarrecido, mas a pergunta agora não é mais se isso acontecerá, e sim quem ousará impedi-lo. Por onde começar para expressar o horror, a ironia, ou seria uma mistura cruel dos dois? Em um único golpe, Donald Trump rasgou o direito internacional, desrespeitou as convenções de Genebra e pôs em xeque-mate tudo o que o Ocidente supostamente protege desde 1945. Ele atropelou o princípio mais fundamental da diplomacia global. Não se pode simplesmente anunciar a anexação do território alheio. Mas Trump é um mestre da provocação, ele joga com o caos. Diz coisas deliberadamente ultrajantes para desestabilizar a opinião pública. Os fatos são claros e brutais. Desde 1948, Israel opera um sistema de apartheid. Décadas de limpeza étnica contra os palestinos evoluíram para um genocídio a céu aberto. Ao lado de Trump estava Benjamin Netanyahu, que acabou de retirar Israel do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Um homem criminalmente indiciado, mas que há décadas domina e ridiculariza líderes americanos. Desde os anos de 1990, Netanyahu manipula cada presidente dos Estados Unidos, jogando-os uns contra os outros, destruindo qualquer chance de um acordo de paz real. E agora o Trump surge com sua estratégia de sempre: semear o caos, enfurecer o mundo e dividir a oposição. Mas há algo ainda mais perigoso aqui. Esse plano não é só um delírio autoritário de Trump ou Netanyahu, não. Ele se alinha com um projeto maior: apagar o povo palestino do mapa, apagá-los da história. O Trump, como de costume, mente descaradamente. Ele afirmou ter consultado os líderes do mundo árabe. Com quem exatamente ele falou? A verdade é que ninguém foi consultado e a reação global deixou isso evidente. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, rejeitou duramente a proposta e rejeitou fortemente a abordagem passiva de alguns países. O plano de Trump é o mais radical já visto por um presidente americano em tempos recentes. Ele não apenas destrói o consenso internacional sobre a solução de dois estados, mas lança uma sombra sobre o próprio futuro do Oriente Médio. Trump foi claro: se necessário, enviaria tropas para garantir a implementação do plano. Isso não é diplomacia, isso é roubo, é invasão. E diante disso, por que tantos governos seguem em silêncio? A Austrália, por exemplo, que historicamente defende uma política externa baseada em princípios de soberania e autodeterminação, não se posicionou. Há algo que poucos mencionam: Gaza é uma mina de ouro energético. Há gigantescas reservas de petróleo e gás na costa palestina. Em 2023, Israel anunciou unilateralmente um novo projeto de exploração chamado Gaza Marine, ignorando completamente os direitos palestinos sobre o território. Para Washington e Tel Aviv, tomar Gaza não significa apenas um avanço militar, significa um baú de ouro energético. Se os Estados Unidos conseguirem estabelecer controle unilateral sobre a região, eles poderão simplesmente reivindicar os campos de gás para si, sem se preocupar com leis internacionais. O Trump não fala isso publicamente, mas o padrão é claro: essa guerra não é só por território, é por recursos. Gaza não é apenas uma questão humanitária, é um prêmio estratégico. E, enquanto isso, um cessar-fogo frágil se mantém. Mas por quanto tempo? O anúncio de Trump não apenas mina qualquer esperança de paz, como estabelece as bases para um novo e sangrento capítulo no Oriente Médio. Se esse plano seguir adiante, o que veremos não será apenas o colapso da solução de dois estados. Veremos algo muito pior:
A normalização do genocídio em tempo real, diante dos nossos olhos, enquanto o mundo assiste impotente. E quando as bombas caírem novamente sobre Gaza, a pergunta não será mais como chegamos aqui, mas sim, por que deixamos isso acontecer?